voz que passeava no lugar de prazeres, ou seja, no Jardim do Éden. O Jardim do Éden, que é uma alegoria, que é uma Agadá, segundo os hebreus, uma história que não se importa tanto se seja literal, mas o que importa são os princípios que ali estão contidos, que, enfim, está no livro de Gênesis, na Bíblia. Tem muitos simbolismos que podem trazer lições para a nossa vida. Ali quando fala o homem que foi colocado nesse jardim do Éden. Jardim do Éden significa lugar de prazeres. E este homem ali era visitado por uma voz que passeava na viração do dia. Então havia uma voz no lugar de prazeres. E aqui, simbolicamente, vamos trazer essa voz como uma voz divina, uma voz que nos conduz, que nos guia, uma voz simbólica paterna. E diz o texto ali nesse caminho bíblico que este homem sai dali e o propósito bíblico, o propósito divino é fazer com que esse homem retorne a esse lugar de prazeres. Ou seja, é preciso que a gente ouça novamente essa voz no lugar de prazeres. Mas, infelizmente, historicamente, eclesiasticamente, a religião, a instituição, sobretudo o cristianismo, dentro do seu platonismo, como diria Nietzsche, dentro da filosofia platônica, do realismo platônico, do que depois surgiu a filosofia do ascetismo, que diz que tem que se negar os prazeres físicos, carnais, corporais, aquilo que é terreno, para se alcançar uma maior espiritualidade, que depois surge o gnosticismo também, e que todas essas filosofias, elas nos afastam da humanidade, elas nos afastam do terreno, do mundo sensível. E isso trouxe uma ideia de que Deus habita que todas essas questões se tornaram pesadas, como se Deus habitasse na renúncia, Deus habitasse na tristeza. Inclusive tem uma cena do filme O Nome da Rosa, onde o monge lá, o padre, ele está lá no mosteiro e ali os padres estão rindo e ele diz assim: não ria porque deforma o rosto. Ou seja, há uma negação da alegria, uma negação da felicidade, uma negação do prazer, a mortificação da carne. A Bíblia foi interpretada a partir desses ângulos, desses olhares. E tudo parece que Deus se agrada do peso, da dor, do desprazer. Você precisa fazer o jejum, você precisa negar, você precisa renunciar. Ou seja, eu sei que em determinados campos da vida precisa haver renúncias, ok. Mas o que eu quero dizer é que parece que Deus começou a manifestar a sua presença somente quando há a negação do prazer. Então a gente saiu daquela voz que passeava no lugar de prazeres e passou a entender a voz que passeia no lugar do desprazer, da negação, da repressão. Por conta de caminhos históricos, e parece que o cristianismo, grande parte dele ainda está envolvido nessas dinâmicas históricas, filosóficas, ascéticas, e não entendeu o retorno para essa voz que habita o lugar de prazeres. A gente foi se distanciando cada vez mais desse jardim do Éden, simbolicamente. E talvez a gente precise começar a entender isso, começar a retornar e a ouvir essa voz que habita no prazer. E quando eu estou falando aqui prazer, eu estou falando de libertinagem, eu estou falando de um lugar sem regras, sem limites, porque até ali nessa analogia do Jardim do Éden existem regras, existe um limite, existe trabalho, existe um propósito. Não é um prazer descabido, sem propósito.
Não é uma vida libertina, sem intenção, sem nada. Mas existe um caminho nesse prazer, nessa alegria. Inclusive, ontem, na igreja aqui próximo, né, uma igreja que eu gosto, do pastor amigo, pastor Rubinei, ele falou bastante sobre alegria. E é muito interessante isso, porque a alegria, ela faz parte. Não é só aquela vida ascética de desprazer, que se resumiu, parece, que parte do cristianismo. Mas, torno a dizer, existem os limites. Não apenas, segundo a psicanálise, não vamos viver apenas nesse princípio do prazer, do id, do prazer imediato, porque isso acaba fazendo com que a gente tenha consequências de sofrimento desnecessários. Imediatista, satisfazer os prazeres imediatos, não. Mas também não é para viver só no superego, na consciência moral, que inibe todo o prazer. Então, o que eu gostaria de dizer aqui é isso. Se, simbolicamente, este homem saiu deste lugar onde havia uma voz que habitava nesse lugar de prazeres, e o propósito é retornar para isso, aonde a gente se perdeu e aonde a gente precisa começar a perceber essa voz nos prazeres da vida. Porque tudo que está lá, disse Deus, é bom. E em que momento da história a gente começou a entender que certas coisas são más? A partir da filosofia platônica, do realismo platônico, que daí talvez você vai ter que estudar um pouco sobre isso, o ascetismo. Enfim, é isso.